abrir então agora as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 22 ao 26. Diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque, como árvores, o vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa e recomendando-lhe que não entrasse na aldeia. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, acabamos de ler, Senhor, a Tua palavra. Pedimos ao Teu Espírito Santo nesta hora que Ele venha falar aos nossos corações, que não seja discurso de homem, que não seja opiniões do humano, mas seja o Teu Espírito a falar em nossos corações tudo aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Que a Tua palavra hoje venha, Pai, de encontro às nossas fraquezas, às nossas deficiências, à nossa necessidade, para que nós sejamos transformados, para que haja regeneração no nosso coração, no nosso caráter, Senhor, para que nós possamos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Pai. Que nós não saiamos daqui da mesma forma que acabamos de entrar, mas sejamos, ó Pai, mais um pouco, Senhor, alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Neste texto que nós acabamos de ler, Jesus está falando sobre a cegueira. Levaram até Jesus um cego de Betsaida. E Jesus usa esse texto para falar aos nossos corações a respeito de como muitos de nós temos dificuldades em ver e enxergar. Aqui, ele não está falando somente, nós vamos entender que nesses versículos que nós acabamos de ler, Jesus não está somente tratando das questões da cegueira física. Ele está falando de outros tipos de cegueira nas quais nós somos acometidos. E no capítulo 61 de Isaías, há 750 anos antes da vinda de Cristo, Isaías já traz este relato, né? Já se fala neste capítulo a respeito desta ação, da vinda de Jesus. Você pode abrir lá em Isaías, no capítulo 61, para que nós possamos ler o versículo na íntegra, né? Isaías 61, aonde ali o profeta Isaías, ele narra, ele fala a respeito do ministério de Jesus, sobre a vinda de Jesus, no que Jesus viria para trazer para a humanidade, além da salvação, além da vida eterna. Então, Isaías diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então ele está falando de Jesus, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a proclamar libertação ao cativo e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalho de justiça, plantado para a sua glória. Então, Jesus Cristo, ele foi ungido para todas essas coisas que estão sendo narradas no 61, no capítulo 61 de Isaías. E também ele veio para dar vista aos cegos. Quando a palavra de Deus fala que Jesus veio para dar vista aos cegos, é porque Jesus sabia que muitos de nós sofreríamos de uma cegueira que viria a nos impedir de vermos aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos ver. Graças a Deus, nenhum de nós que estamos aqui hoje, nesta noite, somos portadores de cegueira física. Né? Graças a Deus temos os nossos 2 olhos, temos boa visão, enxergamos bem. Né? Mas talvez entre nós que estamos aqui nesta noite, pode haver alguém que está sofrendo de cegueira espiritual. E Jesus hoje veio para te dar visão. Então, o que eu quero dizer? Existem cegos dos 2 olhos, mas que veem. Existem pessoas que são cegas fisicamente dos 2 olhos, mas eles veem. Eles têm um tato, eles têm uma sensibilidade que eles podem ver sem enxergar. Né? E existem aqueles que têm olhos e não veem. Que têm os seus 2 olhos perfeitos, mas não enxergam, não têm sensibilidade, não têm tato para ver o que é necessário que se veja. Ou como tem que se ver. Porque muitas vezes nós vemos as coisas da maneira que nós queremos ver e não da maneira que verdadeiramente elas são. E isso é um tipo de cegueira. Então Jesus quer nos mostrar aquele que não vê o que é de fato. Ele quer mostrar para você a tua realidade. Ele quer mostrar para você, às vezes, aonde está a tua dificuldade. Ele quer mostrar para você o que você precisa que realmente seja visto. Veja bem o que ele disse aqui. Você vai voltar lá em Marcos. Vamos lá novamente para o Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Né? Vamos se atentar. Então, diz que, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos. E, impondo-lhe as mãos, perguntou, vê alguma coisa? Veja bem, isso aqui, essa forma que a palavra narra de como Jesus fez, que ele, na verdade, Jesus cuspiu nos olhos do cego. Mas isso não pode ser caracterizado como uma maneira de cura, como uma forma de se curar. Isso não pode se virar uma doutrina e nem tampouco um ensinamento. Né? Não podemos imaginar que haverá nas igrejas homens e mulheres cuspindo no rosto de alguém para fazer com que esta pessoa enxergue. Isso foi uma maneira heterodoxa que Jesus teve para fazer, para demonstrar, para simbolizar a questão da cegueira. Na cegueira neste homem. Porque este homem, ele não sofria somente da cegueira física. Este homem também sofria de uma cegueira espiritual. Porque ele tinha uma distorção na sua visão.
Tanto é que Jesus fala para ele ver algumas coisas, e este recobrando a vista, que a gente já entende que ao Jesus cuspir no seu olho, ao Jesus tocar, impor a mão sobre ele, a vista deste homem voltou, a visão física deste homem voltou. Mas o que acontece? Jesus fala para ele, vê algumas coisas, e ele recobrando a vista responde, vejo homens, porque como árvores vejo andando. Veja bem que a situação deste homem, no primeiro momento, Jesus conseguiu curar a sua visão física. Mas a visão espiritual deste homem ainda não estava curada. Por quê? Porque ele olhava e ele via homens, mas ele entendia que ele via árvores como se fossem homens. Então tem alguma coisa de errado. É impossível você olhar para uma árvore e identificá-la como sendo um homem. Alguma coisa não estava indo bem nessa questão da visão deste homem. Então, o que acontece? Então, novamente, Jesus lhe impõe as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo que distinguia de modo perfeito. Então, queridos, há muitas vezes que nós temos uma situação na nossa vida que nos faz enxergar o que não verdadeiramente não é. Muitas vezes nós olhamos para algumas situações que vêm sobre nós e nós vemos a coisa de uma forma totalmente distorcida. Olhamos, identificamos, mas a nossa identificação não corresponde àquilo que nós estamos vendo. E nós precisamos ter a sensibilidade de buscar do Espírito, de buscar de Jesus, que Ele nos capacite, que Ele nos ajude a abrir não só os nossos olhos físicos para vermos de forma correta, mas também que Ele abra os nossos olhos espirituais para que nós realmente vejamos o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que é perfeito e o que é imperfeito para nós. Muitas vezes você olha para uma situação e essa situação ela se apresenta de uma maneira para você que de fato não é. Mas isso implica na leitura que nós fazemos daquilo que nós estamos vivendo. Da maneira que nós queremos olhar e ver a situação e denominar aquela situação. Este homem, quando os olhos recobrou a visão, que ele olhou, Jesus percebeu que ele não estava totalmente curado. Porque os olhos físicos dele já estavam abertos, mas os olhos espirituais dele estavam totalmente, trazendo uma imagem totalmente errada, totalmente distorcida. Ele estava vendo árvores como homens, e isso é impossível. Quantas vezes nós olhamos para uma situação que vem na nossa vida e nós imaginamos ela uma verdadeira fera. Nós colocamos ela como um verdadeiro monstro, como um gigante invencível na nossa vida, e de repente não é nada daquilo que nós estamos vendo. De repente os nossos olhos, pela misericórdia de Deus, nossos olhos espirituais são abertos e nós vemos que não era aquela fera tão monstruosa que estava vindo para cima da gente. Que não era um gigante invencível que estava vindo sobre nós, armados até o dente. Porque muitas vezes nós tiramos o nosso olhar do alvo, do foco, do que é capaz, do que é possível, do que é confiável, do que é fiel, do que é o Todo-Poderoso, para olharmos com a situação da maneira que nós achamos, da maneira que nós entendemos, da forma que nós interpretamos.
E muitas vezes, querido, nós temos o hábito de ver as coisas de maneira errada. Existe aquela pessoa que é cego por ignorância. E tem o que é cego por condição física. O cego por ignorância é aquele que não consegue distinguir as coisas porque lhe falta conhecimento. Ele é ignorante sobre a situação, ele é ignorante sobre a causa. Então ele se torna cego. Ele não consegue ver, reconhecer, porque lhe falta o conhecimento. Às vezes, o pior cego é aquele que não quer ver. Ou se vê, não distingue de maneira correta o que vê. Vemos mais, nós vemos, mas não percebemos o que vemos. Como por exemplo, você quer ver um outro tipo de cegueira que nós temos? É aquela cegueira que nos torna pessoas distraídas. Sabe, tipo assim, você está andando, você anda por um caminho, você faz um trajeto, você passa por uma série de avisos, de placa, de pessoas, de local, de número, de endereço, mas você não percebe. E ao chegar no seu lugar de destino, alguém fala assim para você: você veio por onde? Eu vim pela rua tal, eu subi aqui, eu vim subindo aqui. Você viu tal coisa? Você fala, não. A pessoa fala, poxa, mas você passou na porta, em frente. Você não viu? Você fala, não vi. Muitas vezes isso acontece na nossa vida espiritual. Deus mostra as coisas, se revela para nós, traz aos nossos olhos, abre o nosso entendimento, mas nós distraidamente não notamos o que Deus está fazendo. Esse é um tipo de cegueira. Quer ver um outro exemplo? Muito comum nas nossas vidas. Quando você lê um livro. Você já percebeu que você está lendo um livro, ou você está lendo a Bíblia, ou você está lendo qualquer outra coisa? Às vezes você lê o texto todo, e quando você termina, você não consegue lembrar uma só palavra do que você leu, e você leu. Já passou por isso? Você lê um texto inteiro e você fala, mas o que estava escrito aqui mesmo? E você leu. Esse é um outro tipo de cegueira que nós temos, que vem sobre a nossa vida. Às vezes a gente, como eu acabei de falar, negligenciamos aquilo que nós vemos. Um outro tipo de cegueira também que Jesus trata na nossa vida é quando nós estamos tristes. A tristeza, ela nos cega. Lá em Lucas 24, capítulo 24 do Evangelho de Lucas, fala de Jesus, fala dos discípulos, que após a morte de Jesus, eles estavam indo pelo caminho de Emaús, e eles estavam, você veja bem o que a tristeza faz, eles estavam tão tristes com a morte de Jesus, eles estavam tão focados na morte de Jesus, eles estavam com seus olhos tão focados na sepultura de Jesus, que eles não estavam percebendo o que estava acontecendo. Porque diz o texto que Jesus já ressuscitado, Jesus já estava com eles, Jesus andou desde manhã até o final da tarde junto com eles, mas eles estavam tão tristes que eles não perceberam que Jesus estava andando junto com eles. Por quê? Porque eles estavam focados na sepultura, na morte, e não conseguiam ver nada mais além do que a morte de Jesus. E Jesus já estava ali, Jesus andou quase o dia inteiro junto com eles, e eles não perceberam que Jesus estava do lado deles, e continuaram sustentando
a tristeza que eles estavam sentindo pela morte de Jesus, quando Jesus já estava do lado deles. E muitas vezes, nós passamos por isso. Muitas vezes nós estamos tão tristes com as coisas que acontecem na nossa vida, da forma que as coisas vêm sobre nós, que nós focamos, a nossa tristeza nos leva somente a focar na causa que nos trouxe a tristeza e não conseguimos enxergar além desta causa, além deste fato que nos entristece, de que há sempre uma nova esperança de vermos uma nova oportunidade. Muitas vezes nós achamos que a tristeza é o final de todas as coisas. Às vezes achamos que a tristeza é tão forte, tão grande, que nós não vamos suportar, que nós vamos morrer. E perdemos aquela visão que nos leva a olhar à frente, a olhar além, a olhar sobre a situação que nós estamos vivendo e saber que lá na frente há uma esperança, há uma nova visão, há uma nova imagem, há um novo caminho, há uma nova oportunidade de vencermos esta situação que hoje, que está na nossa frente, que nós só estamos conseguindo ver aquele fato, o fato que nos entristeceu, e não que há uma esperança de vermos que no lugar dessa tristeza haverá alegria, como diz Eclesiastes, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Ficamos cegos. Às vezes vem uma notícia, ou você vai passar por uma situação que você foca naquela, mas você não vê que mais tarde vai haver um benefício dessa situação. Algo de bom esta situação hoje de choro vai te trazer amanhã num sorriso. Então, os olhos, queridos, os nossos olhos físicos, eles são nada mais, nada menos do que apenas os transmissores de imagem. A nossa córnea, o globo ocular, os nossos nervos ópticos, eles têm somente uma função: de transmitir a imagem, de fazer com que nós venhamos a identificar o que nós estamos vendo. Mas, na verdade, o órgão que verdadeiramente nos leva a enxergar é o coração. O que de fato realmente nos faz ver as coisas é o nosso coração. São as nossas emoções, são os nossos sentimentos. De acordo com a nossa emoção, de acordo com o nosso sentimento, é a maneira que os nossos olhos projetam aquilo que nós vemos. Então você precisa aprender que quando você olha para uma situação, você olha com o coração. E dependendo de como está o seu coração, é a maneira que você verá a situação. É muito interessante isso. Uma outra situação que a Bíblia nos traz, um outro fato, para você ver como é que as pessoas, a maneira de olhar, muitas vezes nos faz ver de maneira errada, foi quando Jesus, fazendo milagres, operando suas maravilhas, no meio do seu povo, algumas pessoas se levantaram e dizendo que ele fazia tais coisas através de Satanás. Que ele operava os sinais, as curas, os milagres, através de demônio, através de Beelzebul. Porque aquelas pessoas olhavam para Jesus e não conseguiam ver de verdade e entender o que é que eles estavam vendo. Então eles estavam dizendo que no momento em que Jesus operava, eles diziam que era Satanás, que era Beelzebul. E houve momentos também que era Satanás operando e eles acarretavam a operação do milagre a Deus.
Nós vemos muito isso aí por fora, quando pessoas vêm com ações de graça, fazem faixas, mandam formas de agradecimento, distribuem panfletos pela graça recebida, porque o seu fulano de tal conseguiu a graça, porque Beltrano de tal conseguiu a graça, porque Beltrana de tal conseguiu a graça. E às vezes as pessoas não veem que não são tais pessoas que operaram a graça. E acarretam uma ação de quem não é sobre quem é. Como fizeram quando Jesus estava operando, diziam que era o diabo. E quando o diabo operou, diziam que era Deus. Nós vemos muito isso na Bíblia. É a maneira como se olha. A maneira como se enxerga. Então, são cegos. São cegos. Um outro fato bíblico, para você ver que é uma outra questão que faz com que nós tenhamos também a nossa visão totalmente errada, fazemos uma leitura errada, está em Marcos capítulo 6, versículo 49, quando fala da tempestade, dos discípulos na tempestade. Eles estavam dentro de um barco, eles estavam tão tomados de medo, eles estavam tão apavorados com a tempestade, né? Que acabou acontecendo? Quando Jesus vem ao encontro deles, que ele vem ao socorro deles, que Jesus vem andando sobre as águas, Pedro, como sempre o nosso amado e querido apóstolo Pedro, impulsivo, né? Pedro, o que ele faz? O medo fez o que com Pedro? Que tipo de cegueira o medo causou em Pedro? Ao ponto de que Pedro, ao olhar, ao invés dele reconhecer que era Jesus, ele grita que era um fantasma. Naquele momento, o medo era tão grande que cegou a visão de Pedro. Ao ponto de que Pedro, tendo os seus 2 olhos físicos perfeitos, não conseguiu fazer uma leitura correta do que verdadeiramente ele estava vendo. Jesus. E ele grita, fantasma! O medo faz isso conosco. O medo nos traz alucinações. O medo nos traz ilusão. O medo projeta em nós coisas que vemos como sendo o que não é, o que não são. Esse é um outro tipo de cegueira que Jesus quer curar nas nossas vidas. Não tenhamos medo. Medo ao ponto de distorcer a nossa visão. Medo, todos nós temos e teremos. Somos humanos. Somos sujeitos a isso. À tristeza, ao medo, à má interpretação. Né? Todos nós temos esta situação na nossa vida. Mas o que Jesus quer te falar nesta noite é que a tua visão, o teu olhar tem que estar focado nele. Porque é Ele que é o teu socorro bem presente. É Ele que mostra, que revela, que esclarece todas as coisas na sua vida, para que você, ao ver alguma coisa errada, em cima dessa coisa errada, você também não tenha uma atitude errada, baseado naquilo que erroneamente você viu. Então Jesus quer curar você nessa noite. Existe um outro tipo de cegueira também, que baseada na ilusão. O que é uma ilusão? É eu crer em algo que não é. Ok? Isso é ilusão. Eu estou iludido que eu sou o que eu não sou, que eu tenho o que eu não tenho, que é o que não é. Isso é uma ilusão. E quando alguém vem até mim e me esclarece de que eu estou iludido em ser o que eu não sou, em ter o que eu não tenho, em ver o que eu não estou vendo, e eu continuo
depois de ter o conhecimento de que eu estou equivocado numa situação, mas eu continuo acreditando que aquilo é verdade, então aquilo já passa de ilusão para alucinação. Eu estou alucinado, eu estou alienado. E tem pessoas, queridos, no nosso meio que é assim. Que você vai até ela, você percebe que ela está vivendo de um engano, de uma ilusão, de uma fantasia. Você leva ela ao conhecimento, você a esclarece, você mostra de fato para ela e ela se recusa em enxergar aquilo que você está mostrando. Então ela sai da condição de iludida para alucinada. Está cheio de crente alucinado dentro da igreja. Está cheio de pessoas na nossa família alucinadas. Que sabem de fato que não tem possibilidade, que não é, mas ela insiste, ela sabe no coração, ela sabe que não é, mas aqui na mente ela insiste em continuar dizendo que é. Jesus quer nos curar disso. Quer nos libertar disso. Porque isso só nos traz dor e sofrimento. Só vai nos trazer frustração e decepção. Jesus não quer que nós andemos confusos, nem enganados a respeito de nada. De nada. Né? E, finalizando, tem cegueira que não me deixa ver o mundo. E tem cegueira que não me deixa ver o que é errado. Tem aquele que não deixa, e a pior que eu considero de todas elas, é aquela que não deixa ver a mim mesmo, e essa é a pior delas. Sabe aquela cegueira de que você não consegue ver você mesmo? Admitir verdadeiramente quem você é e o que você faz? Essa é a pior cegueira daquele que não consegue ver a si mesmo. Ela traz dificuldades e mesmo quando nós nos justificamos dando adjetivos para aquilo que somos, mentimos para nós mesmos, e esse é outro tipo de mentira que praticamos. Sabe quando a Bíblia fala assim, que todos são mentirosos, que todos mentiram, todos nós somos mentirosos? Quando Jesus fala que não há, que aquele que diz que não mente, já é mentiroso. Queridos, não estou falando de vocês, eu estou falando de nós. Não tem este ser humano sobre a face da terra que não minta. Mas pior do que mentir para o outro, pior do que contar um fato que não é verdade para outra pessoa, quer enganar, quer envolver uma pessoa numa situação à base da mentira, a pior mentira é aquela quando você mente para você mesmo. Quando você tenta enganar você mesmo. Quando você se leva a acreditar que você tem ou faz aquilo que você não é, não tem, não faz. Essa é a pior mentira. Pior do que mentir para o irmão, para o próximo, é mentir para si mesmo. Talvez você esteja falando aí no seu coração, mas graças a Deus, eu estou liberta da ação da mentira. Talvez você esteja liberta nesta noite, na sua vida, da ação de mentir para outro. Mas saiba que você não está liberto de mentir para você mesmo. E é o que nós mais fazemos na nossa vida. Mentimos para nós mesmos. Às vezes as pessoas falam assim, que nós precisamos ser santos. Que nós temos que andar em santidade, né? E a melhor definição para ser santo, e nós comentávamos isso no decorrer desta semana,
que ser santo, baseado em todo o cumprimento da lei, para o homem é impossível. Como nós já aprendemos nos estudos de quinta-feira, que Jesus veio cumprir toda a lei no nosso lugar, porque ele sabia que nós não seríamos capazes de se nos tornarmos santos cumprindo toda a lei. Só ele foi capaz de fazer tudo isso. Mas a melhor definição de santidade não é ser absolutamente correto e seguir a lei a risco, mas ser íntegro, ser reto, ter inteireza de coração. Sabe o que é ter inteireza de coração? É ser uma pessoa inteira, não uma pessoa dividida em partes. É ser inteiro, sem máscara, sem esperteza. E isso que eu estou falando cai na questão do cego que mente para si mesmo. Que santidade implica em você também não mentir, não só para o seu próximo. Ser íntegro, ser reto, de inteireza de coração, é não mentir para você mesmo. Não ser cego ao ponto de se fazer acreditar nas suas próprias mentiras. Isso está incluindo na santidade e nas cegueiras espirituais. Mas a pessoa é tão cega, tão cega, tão cega que ela se convence das mentiras dela. Ela mente tanto para si mesma que ela acaba acreditando. E isso implica na formação do seu caráter santo. Você acha que Deus vai te julgar como mentiroso só porque você mente para alguém? Você mentir para você mesmo também, Deus vai te julgar. Então não seja cego a este ponto de tentar enganar você mesmo. Jesus hoje veio trazer libertação da cegueira, dar vista aos cegos, tirar toda a distorção, todo o engano e ajudar você a entender que a sua vida pode ser transformada a partir do momento da leitura que o seu coração, que os olhos do seu coração faz. Que as coisas podem se tornar iguais ou diferentes na sua vida, mediante da maneira como você olha, como você encara e como você vê a situação. Que você, com a visão, tem o poder de mudar toda a história. Toda a consequência daquilo que você está vivendo. Amém? Amém. Você está entendendo o que Deus está falando para você nesta noite? Que você pode mudar a sua história, o que está acontecendo, quando você passar a enxergar a situação de uma maneira diferente? A enxergar que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus? Que hoje essa crise vai ser transformada em bênção, que esta perda vai se tornar em ganho, que esse choro vai se transformar em alegria. Amém? Amém. Glória a Deus.